Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Governo do Estado anuncia medidas para a recuperação de pontes e rodovias. Mais de 76 milhões de reais foram destinados para as obras. 41 escolas foram atingidas em Canoas. Lá do oeste da cidade, não tem previsão de retorno das aulas. E ainda, primeira quinzena de junho vai ter volumes baixos de chuva e as máximas devem ficar altas no estado. É agora no Ubra Notícias. Nesta manhã foram anunciadas medidas para a recuperação de pontes e rodovias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Entre as ações enumeradas pelo governador Eduardo Leite está a liberação de mais de 76 milhões de reais para as obras. E é importante mencionar aqui, né? Nós tivemos a conclusão aí da contratação pela EGR da ponte sobre o Rio Forqueta entre Lajeado e Arroio do Meio, lá onde estão aquelas duas passarelas do Exército Brasileiro. A gente fez o edital, saiu a empresa que é responsável pela contratação, pela obra, de 14 milhões de reais. O contrato está sendo assinado hoje, né? Hoje a EGR assina o contrato e amanhã se dá ordem de início nesse regime de contratação aqui integrado também. A EGR publicou com o anteprojeto. Nesse momento estarão sendo publicados 6 editais para a contratação de pontes de rodovias estaduais de responsabilidade do DAER. As outras 2 nos próximos dias estarão sendo publicadas também, no investimento total de 76 milhões de reais, com recursos aqui também auferidos junto à Defesa Civil Nacional, Ministério da Integração Regional. E é importante mencionar que todas essas obras contemplam os estudos do IPH, ou seja, as empresas que serão contratadas deverão contemplar esses estudos do IPH sobre esse comportamento climático para que a gente não tenha depois problemas com essas pontes em função de novos eventos climáticos. Aqui elas todas relacionadas, né, nessa lista. Então, assinatura do contrato em 30 dias após a ordem de início, que se dá logo em seguida também, né, porque você faz o edital, é importante dizer, está sendo publicado hoje. Em 3 dias, o Estado já faz, a partir de é uma dispensa de licitação com disputa, na verdade, né? Se abre por um edital eletrônico a possibilidade de apresentação, é uma dispensa, mas tem disputa, né? Não é contratação direta. O Estado faz uma espécie de um chamamento nesse edital para que as empresas se apresentem nessa dispensa de licitação e se possa contratar. A partir disso, elas apresentam as suas documentações, enfim, e se faz a contratação. É muito rápida a contratação, portanto. Ela tem 30 dias após a ordem de início para fazer a apresentação dos estudos hidrológicos, geotécnicos, tráfego, topografia. O DAER depois faz a análise desses estudos, aprova os estudos e aí abre o prazo, então, para a apresentação de projetos de fundações pela empresa contratada, que depois é analisado pelo DAER. No caso de Lajeado a Arroio do Meio é um prazo de 6 meses, pela característica da obra lá. No caso das nossas pontes, aqui outras pontes, nós estamos falando de 1 ano de prazo para a execução. Pode haver execução em tempo menor. A Transurb ampliou os horários dos trens da operação emergencial. A partir desta segunda-feira, eles vão circular das 6 da manhã até as 8 horas da noite no trecho entre as estações Matias Velho e Novo Hamburgo. O intervalo entre as viagens se mantém em 35 minutos. Não está sendo realizada a cobrança da tarifa dos passageiros, pois o serviço de bilhetagem foi danificado com a enchente. Já para os usuários que desejam seguir viagem até Porto Alegre, há um ônibus da Transcal à disposição. A rota contrária também é ofertada. O valor da passagem é de R$ 6,85. 41 escolas de Canoas foram atingidas pelos eventos climáticos. O número corresponde à metade das instituições. Em todo o lado oeste da cidade, não há previsão de retorno das aulas. A rua no entorno dessa escola, que fica no bairro Harmonia, em Canoas, o cenário é esse, muito entulho e sujeira. Dentro da instituição, o que vemos assusta. Um pátio cheio de lama e objetos que a água trouxe de outros locais.
Toda a história do Pedro está aqui. Ele é morador do bairro, foi aluno e hoje é diretor dessa instituição. Tem um vínculo aqui muito grande com a escola, com o bairro. Então, assim, é uma tristeza, né, ver tudo isso acontecer com a escola, com a vizinhança, né, com gente que a gente conhece desde pequeno. A placa na parede mostra que a escola completou 4 décadas na última semana. Já os arquivos dos primeiros anos foram todos perdidos. Registros separados cuidadosamente por ano e apagados pela água. É uma perda da história da escola, né, de toda a documentação, a perda material também e também perda de sentimental para os alunos que têm, né, a escola como uma referência, né, nas suas vidas, né. E para mim também muito triste, né, porque como eu disse, eu fui aluno, sou funcionário atual da escola, né, e na direção também. Então, a gente fica muito triste. Esse aqui é um dos espaços mais frequentados pelos alunos que são considerados leitores assíduos pelo diretor dessa escola. São cerca de 5.000 exemplares de obras literárias, fora os livros didáticos. E podemos perceber uma certa organização que era mantida aqui nessa biblioteca. Os livros em ordem alfabética, por categoria, organização que agora se desfaz, porque essas obras estão espalhadas pelo chão, danificadas, e aquelas que ainda permanecem nas prateleiras também foram atingidas e nada do que está aqui vai poder ser aproveitado pelos estudantes novamente. Nossos alunos, a gente tem um acervo na biblioteca bem grande, e aí eles se associavam no início do ano letivo e semanalmente eles retiravam livros para ler, né? Então, assim, era uma biblioteca bem utilizado. Algumas salas foram difíceis de acessar. Devido ao tempo que ficaram com água, as portas incharam e estão comprometidas. O professor Ayrton foi o primeiro a chegar para ajudar na limpeza da escola. Ele trabalha com alunos de inclusão e se mostra preocupado com o comprometimento do aprendizado deles. Muitos dos nossos alunos de inclusão estão já há vários anos na escola, desde o primeiro, segundo ano. Então, as turmas já estão acostumadas com ele. E agora, com esse... Está tudo destruído aí. Com esse tempo que eles vão ficar afastados, e muitas crianças, inclusive, vão se mudar daqui. Então... Eles vão ter que mudar totalmente. Exato, vão ter que reiniciar quase do zero para readaptar essas crianças aqui de novo, né? Canoas possui 83 escolas municipais. 41 foram atingidas pela enchente. As aulas seguem suspensas sem previsão de retorno no lado oeste da cidade, que ficou por mais de 20 dias embaixo d'água. Vai ter que ter todo o mobiliário de novo, né? Salas de aula, toda a parte administrativa, toda a cozinha, né? Vai ter que ser refeita. Rever também a estrutura do prédio, porque é um prédio que tem 40 anos, então a gente não sabe o que mais está comprometido, né? Eu acredito que, acho que antes de agosto a gente não consegue voltar, né? Teria que ser uma força-tarefa muito rápida para dar conta de tudo, né? Bem no saguão tinha um mural com certificados conquistados pela escola. O que mais dá orgulho para o Pedro é esse da Unesco, que a água até chegou, mas não levou. Prêmio conquistado com muito empenho de todos os profissionais e estudantes. Empenho esse que vai ser ainda mais necessário para reerguer esse espaço. Vai ser um trabalho bem difícil, mas que a gente vai fazer com muito amor e carinho, pensando principalmente nas crianças. Eles vão receber todo o carinho da escola, dos professores, dos funcionários, que todo mundo tem muito vínculo aqui com essa escola. As equipes da UPA Matias Velho começaram a atuar nesta segunda-feira na sede do Serviço de Atendimento Especializado, que fica na Rua Brasil, número 448, no centro. A antiga estrutura foi atingida pela enchente e, por isso, os serviços de pronto atendimento de casos de média complexidade vão ser feitos num novo local, que vai funcionar 24 horas. Nesta segunda, também foi retomada a Unidade de Saúde São Luís. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. No total, Canoas possui 11 unidades de saúde abertas, além de 3 unidades de pronto atendimento, 4 hospitais de campanha, um hospital universitário e o Nossa Senhora das Graças. E na manhã desta segunda-feira, o ministro Paulo Pimenta visitou o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.
Além dele, representantes da Farpor, responsável pela administração do local, também estiveram participando da vistoria. Uma etapa muito importante desse trabalho, onde nós chamamos a ANAC, o Ministério de Portos, o Governo do Estado, o Ministério Público, principalmente a empresa concessionária do Aeroporto Salgado Filho, para tomar conhecimento de que medidas já foram adotadas pela empresa desde o início desse desastre. Praticamente 30 dias nós temos o Aeroporto Salgado Filho funcionando. E a partir dessa semana inicia com mais força todo o trabalho da limpeza, o trabalho das sondagens. E é uma prioridade acompanhar, no menor tempo possível, fazer com que esse aeroporto possa funcionar. Isso é estratégico para a logística do Estado do Rio Grande do Sul. É estratégico para a economia do Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos, enquanto Ministério, criar uma sala permanente de acompanhamento desse tema do aeroporto. É preciso que a concessionária avance na discussão com a ANAC, com o Ministério de Portos, com a AGU, no sentido de restabelecer o equilíbrio do contrato, da concessão, mas isso não pode ser um impeditivo. Que o trabalho seja acelerado, que ele avance, limpeza, sondagem, reconstrução. Nada pode ser motivo que atrase ainda mais aquilo que para nós é estratégico e fundamental. O mais rapidamente possível, o aeroporto Salgado Filho funcionando. Uma notícia boa para os gaúchos. A primeira quinzena de junho deve ser marcada por baixos volumes de chuva. Além disso, as temperaturas vão ficar mais altas neste período. Nossa equipe conversou com a meteorologista da Sala de Situação do Estado, a Vanessa Gueno, que comentou como deve ser a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje, a gente teve chuvas moderadas a pontualmente fortes já no estado, região central, região metropolitana, os vales. Mas essa chuva já no decorrer do dia perde força. O avanço de uma massa de ar seco e frio de origem polar traz declínio acentuado das temperaturas ao longo dessa segunda. E já amanhã, temperaturas bastante baixas, inclusive com chance de geada na campanha. No decorrer da semana, então, a configuração é de tempo mais estável, temperaturas baixas, especialmente pela manhã, e um pouco de elevação à tarde. Ali na quarta-feira a gente tem o retorno da chuva, não é uma chuva muito significativa, em boa parte do estado, chuva fraca, moderada, podendo ter descargas elétricas ali na região sul, mas já na quinta-feira o tempo volta a ficar firme, com aí a elevação das temperaturas. Já na quinta-feira essas temperaturas já se elevam bastante. A gente vai ter nesses próximos dias, vai ser a configuração de um bloqueio atmosférico, que vai barrar o avanço das frentes frias e inclusive o avanço das chuvas no estado. Então, pelo menos até o dia 13, tem muita pouca chuva no estado e elevação das temperaturas, principalmente à tarde. Aquela configuração de temperaturas mais baixas pela manhã e elevação à tarde. Então, pelo menos até o dia 13, pouca chuva no Rio Grande do Sul. Diferente do que a gente vai observar na primeira quinzena de junho, a segunda quinzena a gente já vê um retorno de chuvas mais intensas. Pode trazer alguns transtornos, com certeza, mas isso a gente vai ainda acompanhando, porque ela pode, como está muito longe da previsão do evento, essa chuva pode ser menos intensa do que a gente tem observando agora, ou até mais intensa. Então, ali na segunda quinzena, merece bastante atenção no acompanhamento da previsão. O El Niño ele já está perdendo força, a NOAA já deve apontar como término, porque a gente espera eles afirmarem que ele já não está mais ativo, mas a gente já está num processo de entrando em neutralidade, que não é nem Laninha nem El Niño, só que na atmosfera essa resposta é muito lenta. Então, o Rio Grande do Sul ainda pode ter chuvas volumosas em decorrência disso, mas também por conta que o inverno, já chegando no inverno, a gente tem as chuvas um pouco mais significativas. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!